cumprimentando a todos novamente e também os que nos acompanham remotamente. Nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor Jesus, louvá-lo sempre e principalmente engrandecê-lo através do estudo da Tua Palavra em nossas vidas. E hoje nós estamos dando seguimento aqui à pergunta de número 19 do Catecismo Maior. O presbítero Leandro trabalhou aqui na semana passada, a pergunta 18, e hoje nós vamos trabalhar a pergunta 19. E a pergunta é a seguinte: qual é a providência de Deus para com os anjos? E eu vou ler aqui o que o nosso Catecismo Maior traz. Deus, pela sua providência, permitiu que alguns dentre os anjos, voluntária e irremediavelmente, caíssem no pecado e na perdição, limitando e ordenando isso, e todos os pecados deles, para a sua própria glória, e estabeleceu o restante em santidade e felicidade, usando-os todos conforme lhe apraz, na dispensação do seu poder, misericórdia e justiça. Amém. Eu vou explicar aqui como vai ser nossa dinâmica. Vou trabalhar aqui a pergunta 19. Ela traz as fundamentações bíblicas, as referências, nós vamos discorrer sobre elas, que são as fundamentações históricas que acompanham a pergunta e a resposta do 19. Então, nós vamos trabalhá-las. Vou fazer aqui uma breve explanação sobre o contexto histórico em que o Catecismo Maior foi produzido, né? E, em seguida, trazer um texto aqui, lá de Lucas, para também acrescentar algumas informações sobre os anjos, apesar que nós vamos falar aqui deles inseridos na providência de Deus, mas considerando que nós temos pessoas que estão iniciando aí na catecúmenos e outros que nos acompanham também, que às vezes estão no conhecimento inicial, e em seguida passar para as referências históricas, ok? Então, iniciando aqui, o nosso Catecismo Maior e também o Breve Catecismo, eles compõem um documento histórico que foi produzido na Inglaterra no século XVII, mais precisamente em 1643, quando a Assembleia de Westminster eles se reuniram na abadia. E lá em 1643, eles começaram a produzir esse documento, que foi terminar lá em 47 e foi aprovado pela Assembleia em 1948. E qual o contexto que esse documento foi produzido, né? Aqui, aquilo que a gente chama de Estado hoje, era um outro contexto, mas estava intimamente ligado à religião ali e à influência da crença, estava ligado à política, estava ligado a fatores econômicos ali na Inglaterra. E eles viviam um absolutismo desde o Henrique VIII. Esse absolutismo já vinha sofrendo algumas quedas. A primeira baixa foi com a retirada da Igreja Católica do poder central por Henrique VIII. Ele vai fundar ali o anglicanismo. E a partir daí vai ter uma influência muito grande de um grupo social que vai surgir lá com o final do feudalismo, ainda no século XI na Europa, que é o chamada burguesia emergente, né? Essa burguesia ela vai ter, em diferentes países, ela vai ter um papel diferente, principalmente na França ela vai ter um outro contexto, mas aqui na Inglaterra, essa burguesia ela é predominantemente cristã no sentido reformado, ela é calvinista. Né? E ela vai passar a ter uma influência muito grande nos rumos ali da Inglaterra. Estudando, a gente vai ver que o que comanda a Inglaterra, eles estavam numa transição do absolutismo para o parlamentarismo. Então, esses protestantes ali, esses calvinistas, eles vão começar a ganhar espaço na política e vão entrar para o parlamento, a chamada Câmara dos Comuns, né? Lá tem duas divisões, a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, e eles vão ser inseridos tanto na Câmara dos Comuns quanto a dos Lordes. E no desenrolar dessa história aí, elegendo lá Oliver Cromwell, que vai ser uma referência aí da símbolo de poder da burguesia que vai ser colocado, no final das contas, essa influência dos calvinistas, dos crentes, dos reformados ali, vai gerar uma mudança total no governo inglês, que eles vão passar do absolutismo ao parlamentarismo, né?
E essa influência vai trazer esses dois documentos que hoje nós estamos estudando aqui, que é o Catecismo Maior e também o Catecismo Menor. Hoje aí nós estamos uma pergunta do Catecismo Maior, né? Vamos considerar que o parlamentarismo, desde o século XVII até hoje na Inglaterra, você tem a figura do rei, mas o que comanda é o parlamento, né? E ali a confissão vai ser o Catecismo Maior ali vai ser aprovado pela Assembleia em 1648 e mais à frente em 1688 vai acontecer a chamada Revolução Gloriosa, né? Guilherme de Orange, ele vem lá da Escócia. Isso é interessante. Eu recomendo vocês aí o Christopher Hill, que é um historiador que trabalha sobre isso, para a gente entender esse contexto que nos cabe. E eles vão trazer ele de volta para a Inglaterra e vai acontecer a Revolução Gloriosa, que não teve derramamento de sangue. E Jaime II vai ser deposto ali e enviado para a França, né? Isso em 1688. Aí vai surgir a chamada Carta de Direitos, que predomina até hoje. E esse documento está inserido nesse contexto. Esse documento eles queriam um documento que orientasse os princípios de fé na Inglaterra, né? Hoje, algo totalmente inconcebível, vamos pensar na mentalidade democrática dos dias de hoje, laica também, mas aqui nós temos algo que está em formação. E isso aqui também vai estar influenciando profundamente também a Revolução Industrial e vai colocar a Inglaterra como um dos países mais bem preparados e de maior ascensão no contexto aí da Revolução Industrial lá no século XVIII, XIX. Então, assim, é um documento importantíssimo, né? Havia uma preocupação ali, foram mais de 100 teólogos envolvidos na produção desse documento e pensando também em como as pessoas, o crente ali, ele ia ser assistido. Então, tinha uma preocupação educacional. De que adianta nós termos um documento histórico de profundidade teológica tão grande se nós não versamos sobre eles, né? Então, eles tinham uma preocupação que essas palavras influenciassem a cultura inglesa. E aí ele vai ser redigido e ele influencia a nossa vida até hoje. E hoje nós estamos aqui na pergunta 19. E tudo isso porque o movimento reformado já tinha ganhado corpo, Calvino já estava na produção de materiais muito importantes, e esse aqui vai ser algo a ser somado ali na Inglaterra. E aí, então, a partir disso, eu convido vocês para a gente ler antes de entrar nas referências que eles trazem. Então, ali foram cunhadas algumas perguntas, a resposta e o embasamento bíblico delas, né? E nós vamos versar sobre esse embasamento bíblico. Antes disso, eu gostaria de trazer um texto aqui que é o que nós lemos aí de Lucas, mas ele completo, do capítulo 1, do 5 ao 22. Esse texto ele não consta na relação de textos aí, produzidos pela Assembleia. Mas, pensando, eu vou ao longo da abordagem, que eu vou trazer, além de falar da providência de Deus com relação aos anjos, eu vou trazer uns elementos comuns sobre os anjos. E eu acho que esse texto ele é fenomenal para a gente entender algumas coisas. E eu vou estar realizando a leitura aqui. Lucas capítulo 1, do 5 ao 22. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, se chamava Isabel. Ambos eram juntos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso.
Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhes, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão no seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. Expressava-se por acenos e permanecia mudo. Amém. A ideia de ler esse texto é tão somente para ver com relação à atuação do anjo Gabriel. Nós temos outras questões que podem ser trabalhadas aqui, mas antes de entrar aqui nas considerações da pergunta 19, qual a providência de Deus para com os anjos, é interessante, considerando o nosso público, conforme eu falei, é interessante nós sabermos como que funciona. Os anjos são seres pessoais, né, que Deus criou, são seres racionais e inteligentes, não é? O que diferencia de nós é que Deus, até o que a palavra diz, que Deus os criou e eles não foram sujeitos ao pecado de fora para dentro, como nós, não é? O mal que lhes ocorreu foi de dentro para fora, não é? E esse mal não foi produzido por Deus, não é? Nós cremos que não foi Deus quem criou o mal surgiu no tempo e no tempo ele vai ser extinguido também. Mas aqui, enquanto por um só homem entrou o pecado no mundo, com relação aos anjos, isso partiu de dentro para fora. O coração deles, ali de Satanás, foi tomado e ele deixou o seu estado original. Mas pela leitura do texto aqui, nós vemos que eles são seres pessoais, seres racionais e inteligentes. Eles estabelecem um diálogo aqui com Zacarias, né, no templo. E também são invisíveis, mas podem tomar aí a forma humana, né? Não se sabe exatamente a forma, né? Muitas vezes eles tomam forma humana, mas nesse caso aqui, com Zacarias, é provável que ele tenha tomado uma outra forma, em função dele, ele temeu muito, ele sentiu muito medo. Mas em outras passagens nós vemos que eles, quando eles têm contato ali com Ló, né, eles tinham uma semelhança humana, lá com Jacó também, e em outras situações, mas eles são invisíveis, mas podem tomar a forma humana se assim desejarem, e são imortais, né? Aqui é um caso típico. Esse Gabriel, eu creio que é o mesmo que apareceu a Daniel, e aqui nós temos uma diferença aí de aproximadamente uns 500 anos, mais ou menos. Então, ou seja, eles são imortais e também poderosos, né? Nós vemos no livro de Judas, ele traz lá quando que ele não ousou contender com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Judas, ele traz ali uma menção do Antigo Testamento, né? E ele antes vai dizer que o Senhor o repreenda. Então eles são poderosos, e até mesmo aqui com Zacarias a gente pode ver isso, porque ele emudece de Zacarias, né? Ele castiga Zacarias. Então ele falou assim: olha, você
pela sua incredulidade, aí você vai ficar mudo. Então, eles têm esse poder. E algo aqui também interessante, né? Eles têm um modelo de organização, né? Nós vamos ver, as pessoas produzem muito sobre os anjos sem embasamento bíblico, mas com relação a essa organização, ela de fato existe. E ele vai falar aqui, né? Eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Tudo leva a crer que aquele que assiste diante de Deus é o que está mais próximo de Deus. Não é? Que vamos pensar num assistente imediato, né? Alguém que está muito próximo ali. Então, assim, existe uma hierarquia. Não é possível saber exatamente como ela acontece, mas ela existe. Né? Tem aqueles que exercem papéis diferentes, não é mesmo? Ou seja, isso é interessante porque nós sabemos que eles são seres. Assim como nós somos seres humanos dotados de inteligência, somos sujeitos a Deus, eles também são seres que foram criados por Deus, são seres pessoais, racionais, inteligentes, invisíveis, e se apresentam diante de Deus, seguem uma hierarquia. Eu não falei aqui, mas com relação às dúvidas, para melhorar a nossa organização e também nosso trabalho preventivo, pessoal que estiver, eu não sei como é que fez com o pessoal que está no online, a gente pode, se tiver alguma dúvida, a gente transcreve aqui, ok? E também, para quem está aqui presencialmente, a gente pode, na segunda metade aqui, eu separo um momento, nós só não vamos usar o microfone, ok? Aí a pessoa expõe a dúvida, eu reproduzo ela aqui e tento responder, né? Sem perguntas difíceis, viu, gente? Por favor. Brincadeira, mas... Então, vamos lá. E eles, então, trazendo esse esclarecimento aí, a gente vem para a primeira abordagem aqui das referências bíblicas. Talvez não dê tempo de trabalhar todas, mas eu vou trabalhar as principais aí. E começando, eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias aí. Judas... capítulo 1, né, e versículo 6, na verdade, e 2 Pedro 2,4. Eu vou estar realizando a leitura, Judas, versículo 6, e 2 Pedro 2,4. Lembrando qual é a nossa pergunta 19, qual é a providência de Deus para com os anjos? Aí Judas 6 fala o seguinte: aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. E 2 Pedro 2,4, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então, assim, o aspecto da providência, ele continua sendo o mesmo aqui. O Leandro trabalhou a providência com relação aos homens, a nós, e aqui a providência de Deus com relação aos anjos, especificamente os anjos que deixaram o estado original, que caíram, a Satanás e seus anjos. Okay? Então, e esses dois versículos, eles trazem algo sobre a providência de Deus, que é com relação à permissão. Né? Nós, até certo ponto, nós entendemos a providência de Deus, porque nós cremos em um Deus que não falha, que não erra, um Deus que não tem pecado em si, um Deus que não há mal nele, e por isso ele não pode ser o criador do mal, mas em que essas circunstâncias do mal que acomete tanto os homens quanto os anjos, elas não fogem do controle de Deus, mesmo ele não sendo o criador delas. E é essa que é a providência, né? Que até certo ponto nós entendemos. Por que até certo ponto? Porque ele não nos fala tudo, né? A Bíblia não nos fala tudo, então... E quando eu digo que a Bíblia não nos fala tudo sobre essa providência de Deus, não quer dizer que haja que Deus ele entre em contradição, de modo algum, em momento algum.
Mas aquilo que nos cabe está revelado, né? Porque aquilo que nos cabe está revelado, está nas Sagradas Escrituras. Então, esse é o sentido, esses dois versículos eles mostram sobre a permissão de Deus. Deus permitiu, né? Ele permitiu que alguns dos anjos caíssem em pecado e não conservassem aí suas posições de autoridade, né? E isso nos leva a várias outras passagens também. Uma clássica está lá no livro de Reis. Eu vou perder a referência, eu creio que é 1 Reis 22, mas com relação a quando o rei Acabe, ele consultou seus 400 profetas e Deus permitiu que Satanás falasse na boca dos 400 profetas. E somente falou pela boca de Micaias, né? E Micaias foi ferido ali até pelo sacerdote, porque ele trouxe a pior revelação para Acabe, né? E ela de fato se concretizou, tanto com Acabe que depois. E então nós vemos aqui a vontade permissiva de Deus. Por que entender sobre isso? Porque muitas vezes a gente pergunta por que Deus permitiu, se era algo tão mal, né? E é importante nós sempre separarmos aquilo que Deus permite, né? Porque é uma linha muito tênue entre aquilo que Ele permite, né, e aquilo que Ele de fato produz, né? Então, nós usamos o termo permissão aqui porque nós estamos falando do mal, e Deus não criou o mal. Mas aqui nós estamos vendo que Ele permitiu que Satanás se entregasse às vaidades do seu coração. E eu creio que o maior desafio de entender a providência de Deus é crer que Ele não nos trata como meros objetos, né? O Leandro trabalhou isso muito bem aqui, mas nós somos seres ativos, né? O objeto é aquele que recebe a ação, e o sujeito é o que pratica a ação. Então Deus não nos trata como objeto, mas Ele usa Ele antevê aquilo que está no nosso coração, e Ele, na sua conjectura, Ele considera isso para o cumprimento da sua vontade. Mas o que nasce aqui no coração de Satanás, esse mal que nasce aqui, não foi Deus que colocou. Mas ele está sobre o seu controle, e no cumprimento da sua vontade, Deus considera esse fato, não é mesmo? E a segunda referência aqui, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, está lá em Hebreus 2,16 e Jó 8,44. Aliás, João 8,44. Hebreus 2,16 e João 8,44. Eu vou estar lendo os dois versículos. Hebreus 2,16. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. E lá em João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. E aqui, na verdade, ele corrobora com o que eu falei anteriormente. Aí. Se Deus controla tudo por sua providência, onde fica a livre escolha dos anjos caídos? Não é mesmo? Mas nós cremos que Deus ele não controlou os atos dos anjos pela força, né? Levando-os a agir contra as suas próprias vontades, né? Mas foi pela ordenação dos fatos ali, circunstâncias das suas vidas, e também pelo estado moral do coração deles, né? Que eles voluntariamente fazem sempre aquilo que Deus ordenou que faria. Fica algo estranho, mas é o que de fato acontece, né? E aqui antes de passar por essas próximas referências, é importante trazer que isso sempre, como nós estamos estudando a doutrina da providência, eu vou falar isso o tempo todo, nos bate essa dúvida, né? Essa dúvida sobre a profundidade da providência de Deus, se Deus de fato... Porque nós temos, na nossa mente, a gente quer sempre trazer um Deus politicamente correto, né? Um Deus que nos agrada, um Deus que aos moldes daquilo que a gente convencionou chamar de democracia hoje em dia, né? Algo que atenda a todos, que atenda a maioria, né?
e Tocqueville vai falar um pouco sobre isso, que democracia, na verdade, é o que a maioria quer, né? Há outros que dizem que é a ditadura de poucos, mas esse Deus não é politicamente correto, né? Então, quando a gente olha aqui para o século XIX e XX também, nos abate algumas dúvidas e a gente fica e a gente questiona a providência de Deus, né? No final do século XIX, a gente tem ali a partilha da África, naquilo que a gente conhece como imperialismo, vários conflitos étnicos, uma mortandade terrível, né? Nós temos ali tem um filme que retrata bem isso, que é o Hotel Ruanda, né? O conflito étnico ali entre os Hutus e Tutsis, a saída dos belgas, deixando ali, eles forjaram a identidade Tutsi. Então, sim, e vai ter um derramamento de sangue terrível. E depois disso entra aí a Primeira Guerra Mundial, em 1914-18, novamente uma disputa imperialista. Essa primeira geração vai ser tomada aí de um terror, né? E também tem um outro termo para isso, que usa quando uma criança passa por um trauma terrível, de verem tantas mortes, né? Era a chamada, no início ali, vai ser desencadeada lá no Império Austro-Húngaro, né? Então, assim, e depois uma Segunda Guerra Mundial, né? E aí, em consequência da primeira, vamos considerar que a Alemanha, no Tratado de Versalhes, lá, sofre duras penas, o revanchismo ele vai durar até 1939, e vai produzir uma mentalidade doentia, né, de tantos líderes. Vamos citar aqui Hitler, né? 6 milhões de judeus, 12 milhões de eslavos mortos, negros, índios, homossexuais. E sem contar outros regimes totalitários, né? Vamos pensar na Rússia desde 1905, o stalinismo, que o livro Negro do Comunismo lá vai trazer, o stalinismo matou mais pessoas que o próprio nazismo. E nós saímos desse século XX. Nós somos uma cria desses séculos XX, né? E depois disso a gente ainda tem a Guerra Fria, uma iminência de guerra ali, Estados Unidos, Rússia. E nós saímos porque praticamente nossos pais viveram, nossos avós, e nós somos o fruto disso aí tudo. E a gente chega aqui no século XX, século XXI, mais precisamente, né? Com um Deus providente, que nada foge do controle dele, né? Com um Deus que é mais fácil você acreditar que a guerra, o nazismo, o derramamento de sangue, os conflitos étnicos, Deus sequer ficou sabendo disso. Deus ficou muito triste porque é algo ali que ele não queria de jeito nenhum. Mas a verdade é que isso não fugiu do controle de Deus, né? Nada disso fugiu do controle de Deus. Mas a dor de passar por tudo isso produziu uma perspectiva de um Deus que ele não pode ser só justo, ele tem que parecer ser muito bonzinho e não ter sequer conhecimento dessas coisas, mas ele tem, né? E por um motivo que, de certo modo, às vezes desconhecemos, ele tem controle sobre tudo isso. E isso é para o cumprimento da sua vontade. E aí vem os versículos que mostram isso na prática, que eu convido vocês a abrirem aí. Está lá em Jó, capítulo 1, versículo 12. Deus impôs limites aos pecados deles para sua própria glória. Eu vou ler aqui Jó 1:12. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Esse texto aqui, ele trava uma guerra na cabeça da gente, porque
Você vê, e ele mostra muito isso, essa ideia de sair do século XX, essa perspectiva que a gente tem de Deus, né? A gente perde, quando a gente olha para o século XX, a gente perde um pouco a fé na humanidade, no homem, e talvez olhando para a nossa política atual também, isso nos acometa, né? Mas esse texto aqui de Jó mostra classicamente que nada foge do controle de Deus e que nós temos que tomar muito cuidado para essa mentalidade secularizada não nos acometer, de crer num Deus que ele só tem conhecimento e ele só participou daquilo que foi bom para a humanidade. Então, e olhando para Jó, nós vamos ver que Satanás chegou e Deus permitiu. E ele assombrou a vida de Jó aqui. Ele acometeu ele de todo tipo de doença, levou ele todas as suas riquezas, mas depois o restituiu novamente, não é mesmo? Então, isso bate, né? Fica a impressão, tem um versículo lá de Isaías 45 que usam muito, no versículo 6 e 7, né? Eu vou ler um trecho dele aqui, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Muitas pessoas usam esse texto aí para atacar, né, o cristianismo, atacar a fé reformada, com relação à ideia de bem e mal. E aqui quando eles pegam esse versículo aqui fora de contexto e também juntando com essa ideia de Jó, que aconteceu com Jó. E aqui, na verdade, ele tá tratando com Israel. Quando Deus fala que eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça, ele está falando das consequências que viriam sobre Israel ali, de estarem fora dos seus caminhos. É o que nós chamamos de maldição. Quando eu era mais novo, eu morria de medo disso, porque eu via pastores falando assim, olha, se você fizer sexo antes do casamento, você vai atrair maldição para a sua vida. Eu imaginava já Deus com a bola de fogo preparando e vai jogar na minha cabeça. E maldição, quando nós vamos para os textos bíblicos, ela está sempre associada a consequências. Né? Qual que foi a maldição na vida de Sansão? E eu fico cantando com a Yasmin, o herói do cabelão, que tinha a cabeça do tamanho do feijão. Ela adora, né? Mas qual que foram as consequências ali? Ele perdeu sua força. A história é trágica, né? E o que vai acontecer com ele, e ainda no final Deus vai honrá-lo. Mas sempre nós estamos tratando com consequência, e Deus ele traz juízo. Né? Nós sabemos que o nosso Deus que nós cremos, é um Deus de juízo e um Deus também de disciplina. Né? Ele corrige a sua igreja. E aqui nesse versículo ele está falando isso com Israel. Né? Eu sou o Senhor, quando ele fala que forma a luz, as trevas, aqui não é no sentido de mal, no contrário de bem, no filosófico, em que se um Deus que cria o mal que existe em todas as coisas, mas um Deus que ele traz o mal no sentido de juízo, no sentido de castigo, no sentido de correção sobre determinado erro na vida do seu povo, não é mesmo? E não tem como nós considerarmos um conceito sem levarmos em conta o contexto histórico ali que ele está inserido, né? E isso que justifica aqui o que aconteceu com Jó, né? A permissão de Deus, e a permissão dele gera consequência, até sobre a nossa vida também. Mas nós somos chamados a ter um cuidado enorme com isso, porque é muito tênue essa linha de nos tornarmos a influência secular na nossa cabeça, de nos deixarmos crer num Deus que, por ter criado o mal, se tornou o mal também. E aí eu passo para a próxima referência aqui. Isso. Então vamos. Na verdade, já estou na segunda metade. Temos dúvidas. E aí os irmãos falarem e eu reproduzo-as aqui.
E eu mesmo no online aí também, os que tiverem, a gente reproduz aqui. Sim, eu vou fazer um esclarecimento aqui. A primeira parte, ok. Deve ter umas 30 perguntas dentro dessa aí, mas a primeira parte é isso mesmo, com relação, acho que estou com Abraão, é no sentido de consequência mesmo, né? E nós sempre tratamos, nós temos juízo e nós temos disciplina, não é? Deus nos protege e Ele faz justiça por nós também. Quando nós falamos da justiça divina. E fazer justiça por nós não entenda se é no sentido de Deus vai cobrar dívida por você. Né? Mas a segunda parte, aí, com relação à questão do estado moral, né? Aquilo que nasceu no coração de um, nasceu no coração do outro. E não há evidência de que Deus... Nós não temos algo que fale isso. Nós não temos, a Bíblia não diz que Deus teve que tomar providências para que outros não fossem atingidos, né? Mas lá vai falar que ele arrastou consigo a terça parte das estrelas, não fala quantos, né? Uma terça parte pode ser de bilhões aí, ou milhões, não, nós não temos isso. Mas pelo que os textos dizem, a gente conclui que aqueles que foram atingidos, né, se submeteram, eles foram pela sua livre escolha. Não é? E isso aí ficou... que momento em que separa os que queriam ir dos que não queriam ir? Não é? Então, assim, eu não vejo assim, textos, se os irmãos tiverem... Mas não há textos que mostrem... Uhum. Sim, não, isso aí não foge da providência divina. Não, mas corretamente. E aí entra essa terceira parte, né? A ideia de ter saído a terça parte dos anjos caídos, isso aí é algo que está no controle de Deus. Né? Eu entendo nesse sentido. Né? A gente poderia dizer assim, se não houvesse mais anjos no céu, né? Com o seu estado original, mas tem. Isso aí entra na providência de Deus. Mas não no sentido de que Deus teve que intervir para que não fosse mais anjos. Né? Ele permitiu que aqueles que o mal tomou o coração que fosse. Né? Então, isso está na vontade permissiva de Deus. Então, tem mais alguma dúvida? Do online aí está ok?
E a gente também pode explorar essas dúvidas aí posteriormente, irmãos. Passando para o nosso próximo tópico aqui. Bom. 1 Timóteo 5:21. Se por um lado a gente tem os anjos caídos, nós temos aquele que é o nosso adversário, aquele que usa de estratégias para nos enganar, roubar e destruir. Por outro lado, Deus firmou os demais anjos em santidade e felicidade. Aí eu vou ler aqui 1 Timóteo 5:21. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. E tem aqui o de Hebreus também, me fugiu esse aqui, Hebreus 12:22, são esses dois. 12:22, mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. E aí ele vai falar dos anjos, né, em santidade e felicidade. Eles trabalham também a nosso favor, né? Nós vemos os anjos aí intervindo em guerras, os anjos do Senhor, o salmista, né, dizendo lá, os anjos do Senhor acampam ao redor do que os temem e os livra. Então, isso aí é algo assim maravilhoso e combate um certo fatalismo, né? Poxa, tá tudo terminado, tudo acabou, a gente só tem demônio espalhado por aí, né? E não é bem assim. Não desconsiderando que nós vivemos em um mundo espiritual, nossa luta não é contra a carne e o sangue, todas essas situações, para a gente que é trabalhado em Efésios, mas se por um lado nós temos a queda e nós temos o mal, por outro, nós temos Deus na sua imensa glória e os anjos que não deixaram o seu estado original, né? Isso é maravilhoso. E aí também, que continua nesse mesmo aspecto que eu disse, que Deus usa seus anjos como seus servos. E eu destaco aqui Hebreus 1:14, os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então ele está fazendo a pergunta, mas é no sentido de que eles é uma pergunta que traz uma posição dos anjos com relação a nós, né? Ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Quem são aqueles que hão de herdar a salvação? Somos nós. E Deus, ou seja, Ele usa os seus anjos como seus servos e também para cuidar de nós aqui. Veja bem, não estamos falando de anjo da guarda. Anjo da guarda não existe, cara, né? A ideia de anjo da guarda, os anjos eles protegem. Nós vamos ver o anjo lá com a espada desembainhada e ele está ali alertando. Quando os anjos também são usados em guerra, não sei se vou ver se eu destaquei aqui um versículo, né? Ele está aqui, depois eu leio, mas o pessoal usa muito um versículo aqui de Mateus 18:10. Lá diz assim: cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Pequeninos aqui, nós sempre entendemos aí, Deus está falando do seu povo, está falando dos seus discípulos, dos apóstolos, esses que são os pequeninos. E a questão do versículo aqui, né, trazer, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. Não é como se tivesse um anjo para cada um, mas é essa ideia dos anjos aqui, conforme traz no Hebreus 1:14, né? São ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Mas não há textos que mostrem que isso é tão meramente uma superstição. E o que é superstição? Superstição são costumes e são interpretações que elas não têm base bíblica, né?
E se você for para a internet, há pessoas que escrevem muito sobre isso aí, no sentido disso ser sério mesmo, né? Inclusive, quando eu era pequeno, o pessoal fala assim, você tem que tomar água antes de dormir, né? Porque senão, seu anjo da guarda, quando você estiver dormindo, ele vai sair para beber água no rio, se ele afogar, você morre. Qual que era o resultado disso? A meninada toda mijando na cama, né? Então, assim, ficava tomando muita água antes. E aí o couro, né? Ou seja, ser criança não é fácil, não. Pelo menos uma época mais antiga aí, né? Então, assim, não existe anjo da guarda, não é mesmo? Mas existem os anjos. E eles estão a nosso favor e Deus usa ele para nos proteger, sim. Não é? Mais do que isso, nós temos o Espírito Santo de Deus que está conosco o tempo todo. Então, eu li isso aqui para nos mostrar o seguinte: nós temos cuidado com os excessos, não é mesmo? Nós temos que sempre ter uma proporcionalidade aí. Os excessos, tanto com relação aos anjos que existem, os anjos bons que mantiveram seu estado original, quanto aqueles que caíram, que é Satanás. A gente sabe que ele é enganador, e tome cuidado com essa ideia de anjo, né? Aí eu vi um anjo, e o próprio Paulo vai dizer, né, sobre um anjo de luz, ele sempre se manifesta. A gente sabe que o diabo ele não se manifesta vermelho da forma que eles pintam aí fora, ele sempre esconde atrás de ideias, de pessoas, né? E a gente sempre toma cuidado com os excessos, tanto para aquilo que é bom, quanto para aquilo que é ruim. Não é? Tem um livro que eu li na minha adolescência, nossa, esse livro tem tempo, cara, chamava Mensagem Oculta do Rock. E ele trazia, né, o rock como um ritmo que foi criado por Satanás para matar a juventude a partir da década de 80 para cá. E eu li, cara, eu devo ter lido esse livro assim, umas 10 vezes no mínimo. E depois de um tempo eu continuei lendo mais por causa das imagens, que eu adorava. Eu vi ali Chuck Berry, os caras com guitarra. Mas em determinado momento eu cheguei à conclusão que, e lendo também, tem um compositor que eu gosto muito, Puccini, e ele vai falar: quem conseguir desvendar as minhas partituras vai ver o mais puro exercício matemático, onde nada é feito por acaso. Então ali você ama, você odeia, na composição, numa letra. Que diferença faz de um estilo musical para o outro? Quando a verdade está na natureza, na intenção que você faz aquilo, não é? Então, ele não se apropria de um estilo, ele se apropria da mente de uma pessoa, influenciando ela com ideias, letras. E eu lembro que o livro falava que, obviamente, que um demônio se manifestou. Eu lembro que ele começava bem assim: um demônio se manifestou, acho que em Massachusetts, lá nos Estados Unidos, e numa igreja ele falou assim: nós somos príncipes, viemos para conquistar a América. E em seguida era lançado, aí ele fala assim, em seguida foi lançado o grupo Bill Haley, né? O Bill Haley era o início ali do rock and roll, chamado rockabilly, e aí muitas pessoas morreram em função disso, essa coisa toda. Eu sempre gostei muito do Bill Haley, também o Chuck Berry, o próprio Elvis Presley. E você vai entendendo que o que há de mal, né, não quer dizer, o Satanás ele pode usar a música popular, ele pode usar a poesia, ele pode usar uma música clássica, um compositor, ele ama ou ele odeia ali ou ele amaldiçoa alguém naquelas notas, né? Mas está muito além de um estilo em si, não é mesmo? Então, a gente tem esse cuidado aí com os excessos, né? E os caras falando isso do rock, eu fico pensando o que ele diria dos funk carioca aí, né? Então, mas a gente sabe que o que está ali, uma letra ela mata e ele pode usar. Então, a gente sempre tomar cuidado com os excessos aí, né? E para a gente não acabar no erro também. E aí eu chego ao fim desse breve estudo, né? Falando sobre a providência de Deus com relação aos anjos. Nós somos chamados a crer que Deus, pelo seu muito cuidado, ele usou essa atitude para cumprir a sua vontade, mas ele não depositou, não foi ele que criou o mal surgiu no tempo e vai também se extinguir no tempo, né? De uma maneira que a gente às vezes não consegue enxergar, entender, mas a gente crê que Deus tem controle sobre todas essas coisas.
Mais alguma dúvida, irmãos? Então, se Zacarias duvidou, né? Nós acreditamos. Vamos orar agradecendo a Deus pelo cuidado dele com as nossas vidas. Logo mais à noite, o pastor Rômulo estará ministrando aí nos nossos corações. Senhor, te agradecemos, te louvamos pelo teu cuidado, a tua misericórdia, com a vida de cada um que aqui está no templo, com a vida de cada um que nos acompanha de casa, remotamente. O Senhor esteja abençoando e guardando a todos. Que o Senhor nos dê um dia de paz, um domingo em paz na tua presença. Abençoe a nossa sociedade, abençoe a saúde pública desse país, ilumina a mente da ciência para os avanços necessários. E que o Senhor esteja falando aos nossos corações com relação à tua providência. O século XX foi por demais, nos trouxe a descrença na humanidade, no homem, em um Deus que tem controle sobre todas as coisas, porque permitiria tantas atrocidades, mas nós cremos que o Senhor tem controle sobre tudo. E o mal que veio sobre a vida de Jó, que o Senhor permitiu, foi com um fim, com um propósito em si, e foi para a tua glória e para que a tua vontade se cumprisse ali. E conosco não é diferente, com a sociedade não é diferente, o Senhor continua tendo controle sobre todas as coisas. Com os anjos não foram diferentes, Senhor. Se por um lado alguns deixaram o seu estado original, os outros continuaram na tua presença, te servindo e protegendo o teu povo. Que o Senhor nos guarde, guarda a vida do Toninho, Rosinéia, Sofia, guarda a saúde deles, Senhor, que o Senhor traga ali a saúde mental e também a saúde física a cada dia, Senhor, guarda a vida do pastor Rômulo, guarda a vida dos diáconos, presbíteros dessa igreja, abençoa cada um, o teu povo, louvor, em nome de Jesus, Senhor, guarda cada um que nos ouve aí de casa, abençoa esses que não podem estar aqui no templo, abençoa quem quer que seja, que está tendo um contato agora com a obra do Evangelho, Senhor, que o Senhor caminhe, que o Senhor ilumine a mente de cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos.